Boa noite, vamos mais uma vez iniciar nossos trabalhos da meditação, dessa feita com a assessoria de Flavete, filha de Sandra, minha sobrinha querida, visto que Pedro precisou viajar. Antes, vamos fazer a nossa oração inicial, elevando o pensamento ao encontro do pensamento divino e dizer: Pai que estás em toda parte, esteja conosco e nas casas de todos que nos assistem, levando a cada qual a sua paz, a sua serenidade, a tua luz, intuindo-lhes para agirem no melhor caminho. E vamos também pensar nos que estão em sofrimento, estejam eles em suas casas, nos hospitais, nos cárceres, nas clínicas psiquiátricas ou não. Leva, Pai, o teu alento, o teu acalanto, minorando-lhes as suas dores, na certeza de que tudo tem uma razão de ser e que eles possam, aos poucos, aceitarem as condições em que se encontram. Quis encerrar a oração falando em aceitar, porque o tema da nossa meditação será a aceitação. Eu gosto sempre de pesquisar a origem da palavra, e aceitação vem do latim acceptio oni, que quer dizer exatamente a aceitação. Leon Denis, um pesquisador, escritor espírita, contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia que o princípio inteligente dorme na pedra, ou seja, no mineral. Ele sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal, que somos nós, um princípio inteligente, que ao despertarmos, nós então nos individualizamos e começamos a nossa caminhada evolutiva, acionando tão somente o nosso instinto de sobrevivência, aonde comemos, dormimos e procriamos. Mais evoluídos, nós vamos utilizando essas ferramentas já conhecidas de vocês, que são elas o livre-arbítrio e a inteligência. A proporção que vamos usando com sabedoria ainda rudimentar, com a inteligência ainda rudimentar, embora igual para todos, porque Deus não privilegia ninguém. E vamos avançando. Um dos grandes desafios do homem é a aceitação. Muitos acham que aceitar é se curvar, é servilismo, é subserviência, é não lutar, simplesmente aceitar porque assim chegou. E não é esta a ideia nem a proposta do Criador quando nos pede para aceitar, inclusive na prece que Jesus nos ensinou, em que ele diz: seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é que a gente seja feliz, que a gente não erre tanto e que busque a corrigenda dos erros, e isso ocorre através das vidas sucessivas. Cada um de nós traz dentro de si, no psiquismo, no perispírito, na mente, as histórias que já vivemos, histórias de sabedoria, histórias de erro, histórias de acertos, e tudo isso somado à quantidade de vidas que já tivemos fazem de nós o que somos hoje. É preciso, portanto, aceitar
as circunstâncias da vida, aceitar o outro e aceitar a nós mesmos. Voltaire, um escritor francês, que nem se chamava Voltaire, mas ele usou esse pseudônimo, o nome dele era François-Marie Arouet. Ele dizia o seguinte: eu discordo do que você diz, mas lutarei até a morte para lhe dar o direito de você dizer o que você quer e o que você pensa. Ele não concordava com o que era dito naquela época, ele era um escritor famoso, envolto em política, mas ele aceitava o direito de o outro dizer o que quer. Nesta época, quando se aproxima a eleição, já se fala nisso, muitos têm uma imensa dificuldade de aceitar a postura do outro em relação à política, como se comporta, como vê a situação do país, e querem que aceitemos as razões do nosso opositor, como se ele fosse o dono da verdade. Eu não sei se foi o Dalai Lama, mas me parece que sim, que ele dizia assim: é melhor você aceitar do que ter razão. Porque às vezes querer ter razão são discussões tão acalorosas, às vezes tão inconsequentes. Hoje mesmo eu participo de um grupo de WhatsApp, um grupo da nossa faculdade, pessoas com algum conhecimento, e um dos nossos colegas provocou um outro, porque ele é Vitória, eu também sou Vitória, e um grupo de 12, só 4 somos torcedores do Vitória e 8 do Bahia. Então aí já há um descompasso. Ocorre que este amigo do Vitória não suportou as provocações e disse: eu vou sair do grupo, eu não aceito que você me provoque. Eu dizia a ele: aceite, o que é isto que você está dando uma importância? Daqui a um mês não tem menor importância mais na sua vida. Porque é um dinamismo, outros acontecimentos vão surgindo e você não vai mais se estressar por causa disso. Pois bem, nós precisamos aceitar o outro, e quando a gente aceita o outro, a gente compreende que aquele trouxe uma história, como nós trouxemos a nossa. História de frustração, de decepção, de carências, de angústias, de medos. E tudo isso vai moldando nosso psiquismo, nossa personalidade, e nós vamos tendo que conviver. Há pessoas que não aceitam o desemprego, não aceitam a doença, não aceitam a morte. Realmente são eventos dificílimos para serem aceitos. Isso me remete ao Evangelho de Jesus. Me parece que é o capítulo 5º, no item 13, está lá dito assim: aceitar os dramas da tua vida pode abrandá-los ou agravá-los, a depender. Estas amarguras estejam na sua vida e que você possa aceitá-las ou não. Mais ou menos assim. As amarguras das nossas vidas, elas podem ser abrandadas ou aumentadas, de acordo como nós aceitamos ou não aceitamos esses desafios. E estes desafios doloridos são resultados das escolhas que fizemos ao longo de toda a nossa história, de nossa caminhada evolutiva. São as respostas, sempre lembro. Então,
é preciso que haja, não diria de imediato uma aceitação, mas examinando a consciência, o porquê e para que estamos vivenciando experiência tão difícil, vem a aceitação. A aceitação pressupõe a compreensão. Agora então que estamos vivendo este período de incerteza, de insegurança, de medo, mas a vida sempre nos levou a ter incertezas, a ter inseguranças. Não é por conta do Covid. O Covid aumentou, deu uma dimensão grandiosa para que a gente esteja nesse desconforto. Mas se aceitarmos, depois de fazermos o que for possível. E o que é possível? O distanciamento, evitar aglomeração, o uso de máscara, a higienização, é o que se pode fazer. Após isso, é aceitar. Esta semana, um amigo me ligou inconsolável porque a mulher desencarnou. E ele disse, não me venha com a conversa de aceitar a morte da minha mulher, porque eu não aceito. Eu estou num processo de revolta. E não é nada que você venha me dizer que vai me confortar. E eu quase digo, para que me ligou? Mas ainda assim, eu orei, não disse nada, porque quase apanhei para não dizer uma palavra, ouvi bastante tudo que ele quis me dizer naquela revolta em Deus, não acredito em Deus, em coisa alguma. E depois eu pensei, daqui a 2 anos, já está tudo calmo. Quem sabe já está casado. Porque parece que os homens não conseguem ficar só, tem mais dificuldade de tocar a vida sem nós mulheres ao lado. Portanto, vamos aproveitar cada dia, cada minuto da nossa vida para o bem pensar. Sandra, minha irmã, só vive pensando coisas boas. Que maravilha! Eu não, eu de vez em quando vem tanto pensamento ruim, eu agora faço assim na cabeça, sai, e bato ele de vez em quando, o que é isso que eu estou no quarto, estou vendo você, sai, tirando do pensamento até com um gesto, e tem funcionado. Porque até aquelas pessoas que vivem em estados meditativos, como a monja Cohen, ela diz que é difícil esvaziar a mente. Por mais que queiramos, ela está sempre ocupada. Então, já que é assim, ocupemos a mente com coisas boas, aceitando o que está aí no nosso caminho, aceitando as lutas, as vicissitudes, elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa caminhada. Aqui estamos vivenciando uma experiência terrena e já vivenciamos milhares. Os Espíritos nos dizem que a cada encarnação ou nós estacionamos ou evoluímos. Mas percebe-se que a gente evolui tão pouquinho, tão presos, tão arraigados ainda aos nossos erros, às nossas falhas. Estamos tão condicionados ao nosso passado que temos que empreender esta luta diária para nos tornarmos pessoas melhores. Aceitar o plano divino para cada um de nós, que ao final seremos seres perfeitos, com a felicidade plena. Quanto tempo isso vai levar? Quantas reencarnações ainda vamos ter que enfrentar? É cada um que vai levar essa motivação. Ao fazermos o bem, ao pensarmos o bem e, acima de tudo, compreender o outro que interage conosco
e a compreensão do outro gera a possibilidade do perdão. O perdão que vai retirar as amarguras do nosso coração, as mágoas, os ressentimentos e nos tornar pessoas melhores. Que tenhamos uma semana com oportunidades de fazermos o bem, de sermos úteis e que possamos aceitar o que estiver para vir, não baixando a cabeça, lutando e, afinal, aceitando o que não podemos modificar. Desejo, então, a todos muita paz e que guardem no coração a vontade, cada dia, de ajudar o próximo e de estar com as mãos estendidas. Namastê.